Já estamos aqui com o Dr. Catarinhucchi para falar sobre eleições 2022. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar no seu programa. Imagina, o prazer é todo nosso. Inclusive, já lembrar vocês que neste domingo tem apuração de tudo que está acontecendo aqui em Cascavel, aqui na nossa região, com o jornalismo da KTV a partir do meio-dia, tá certo? E olha, agora, Catarinhucchi, eu queria que a gente contasse para as pessoas um pouquinho do que pode e o que não pode nas eleições. Vamos tentar resumir rapidamente aqui tudo. Vamos falar do Pardal, então, antes de tudo? Sim, nós temos um aplicativo que é fenomenal, Thiago, e que todas as pessoas têm acesso em qualquer uma dessas lojas de aplicativos e tal, que é o Pardal. O Pardal foi elaborado pelo TSE, TRE, em conjunto todos os TREs do Brasil, e é fácil, prático e informativo. Tudo que você tem de dúvida em relação ao que pode, o que não pode, está no Pardal. Tem lá as informações que te dão. E ele dá um dispositivo muito interessante. Quando você olha ali, você vê lá, fazer uma denúncia, consultar uma denúncia. Consultar uma denúncia é quando você já fez uma denúncia. Sim. Fazer a denúncia é interessante que quando você clica no fazer uma denúncia, ele manda qual a cidade, qual tal, e você começa lá. Propaganda eleitoral irregular ou internet e outras irregularidades. Aí ele pede o estado, ele pede a cidade, ele pede o nome de rua e você vai identificando. E onde está acontecendo essa irregularidade, né? Da internet isso, também. Da internet e tal. É muito prático, ele é autoexplicativo mesmo, muito gratuito, fácil. Ó, Nas orientações. Isso, olha lá. Sobe um pouco ali, no dia das eleições. Isso é uma gravação. Olha lá. É como se eu fiz como se eu estivesse vendo realmente isso. Entendi, olha lá. O que não pode, o que... Exatamente, ele é fácil, prático, informativo e qualquer eleitor pode estar com ele nas suas mãos, né? E qual que é a vantagem também que eu acho interessante do Pardal? Hoje as denúncias elas precisam ser feitas de forma rápidas, ou seja, você precisa pegar o flagrante da questão da irregularidade, seja da propaganda irregular, seja do pedido de voto irregular, seja de alguma captação de voto, por exemplo, como compra de votos. Todos nós, hoje, todos é força de expressão, mas a maioria das pessoas tem um smartphone nas mãos. Sim. Ou pelo menos um telefone que bate foto, filma. E o Pardal, com esse aplicativo, ele possibilita, assim que você vê, presencia, faz um flagrante... Alguma coisa... Você já pode tirar foto, você pode filmar e você pode encaminhar. Estava falando contigo agora. A gente faz parte da Comissão de Direito Eleitoral, tanto da OAB Cascavel, como eu represento a OAB Seccional Paraná. Faço parte dessa comissão estadual, nós damos suporte para todas as demais comissões do interior do Estado. E o que nós fazemos? Nós recebemos muitas denúncias. E às vezes nós orientamos ao eleitor de como ele pode fazer. Mas algumas vezes a pessoa não consegue e a gente vai lá e faz. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer, por exemplo, propaganda irregular em tipo outdoor, placas que pareciam outdoor. Eu bati foto, eu entrei no aplicativo, no Pardal, já fiz a menção de que cargo que concorria a essa irregularidade, aonde ela estava, rua tal, esquina com a rua tal, e ali anexei a imagem, e sabe qual é o interessante? Eles foram me informando, quando falar, acompanha a denúncia. O que aconteceu com essa denúncia? Foi processada, foi retirada, foi aplicado multa. Ele te dá todo o acompanhamento. Isso é fantástico. Fantástico. Porque antigamente... Você não precisa necessariamente chamar a polícia, por exemplo. Você faz pelo aplicativo. Porque você já tem a irregularidade ali. É diferente de você fazer um flagrante, por exemplo, eleitoral de boca de urna. Tá. O boca de urna está acontecendo porque o estrago é a prisão, né? Então você vê aquela situação, você pode filmar, bater foto e chamar a polícia. Ou você pode fazer a denúncia, mas o flagrante materializa ainda mais a denúncia. Certo. É algo, assim, Thiago, evoluiu tanto, nós evoluímos tanto nessa questão eleitoral, que essa facilidade, da agilidade de você denunciar, também faz com que o eleitor se preocupe em fiscalizar. Ou seja, nós temos hoje internet, nós temos grupo de WhatsApp, nós temos redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e tudo isso aí. É rápido da pessoa colocar e tirar, por isso faz um print, grava ali a tela e encaminha, porque o candidato que porventura esteja descumprindo a legislação, ele vai ser punido. E o eleitor que está se preocupando com isso e denunciando vai ver que a denúncia dele não ficou ali ao relento. Sim. E que vale a pena denunciar para buscar eleições limpas. Que alguém está realmente fiscalizando, buscando resolver aquele problema. E o TRE e o TSE fizeram uma força-tarefa entre promotores, né, entre auditores ali. Auditores que a gente fala aí são os servidores que ficaram responsáveis para receber e dar encaminhamento com urgência. Os prazos da Justiça Eleitoral são em horas. Dias e horas.
Nesse exato momento, são em horas, e não tem sábado, não tem domingo. É de domingo a domingo, de segunda a segunda. Ou seja, tudo que entra tem prazo de 24 horas, 48 horas para ser resolvido. Até porque, numa eleição de 45 dias de campanha, propriamente dito, né? Se demorar 15 dias, 20 dias, acabou a eleição. Acabou a eleição. A eleição está aí no domingo. Tá, vamos lá. Algumas coisas bem específicas. Câmera de celular dentro da cabine de votação. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, esse ano não pode. Eu falei assim, mas teve algum ano que pôde celular? Não pode celular assim, dentro Thiago. da cabine de votação. Não, vamos lá. É que quando a pessoa tem muita liberdade, ela tende a abusar dessa liberdade. Era permitido você com o telefone celular. Por quê? Porque o telefone celular fica no bolso, você vota. E é rápido, é uma coisa muito ali rápida. Rapidinho, sem problema nenhum. Até porque, por exemplo, se você não tem, faça, eu já fiz, o e-título. Até faça antes de domingo, que no domingo vai estar bloqueado. Não pode, né? O e-título, você leva o título no celular, a identificação. Como você leva a CNH no celular? Você não pode levar o celular no dia da votação? Pode. Você vai chegar, entrega o presidente da mesa vai olhar, vai digitar, vai conferir se você é você. Você vai entregar o celular, porque ele não vai roubar de você. Você vai deixar o celular ali e vai entrar na cabine de votação. Ah, mas a minha colinha está no celular. Bom, escreva num papel e leve, que isso é permitido. Você pode levar. Qual que era o problema? As pessoas entravam na cabine de votação, ficava fazendo selfie, tirava foto, filmava o voto. E qual que é o problema? Corrupção. Compra de voto, e assim por exemplo, porque você tem que comprovar que votou em tal fulano. O cara começa a gravar ali uma gravaçãozinha de 3 segundos, né? Olha aqui, liga, aperta lá votando, confirma e desliga. Pronto. Ele tem a comprovação que votou e depois ele vai lá e recebe de quem comprou o voto dele. Eu sempre falo, se existe o candidato corrupto é porque existe o eleitor corrupto também, né? O nosso Congresso, o nosso Senado, a nossa Assembleia Legislativa é o reflexo da sociedade. A gente reclama, mas nessas horas a gente tem que também fazer a nossa parte como eleitor. Gente, eu tenho aqui umas 10 perguntas para ele. Eu falei que cada uma vai meia hora desse homem respondendo. Vamos lá. Internet. No domingo de eleição, se eu receber uma mensagem de determinado candidato no meu WhatsApp, sugerindo para que eu vote nele, isso pode? A questão da maior discussão está, impulsionamento está expressamente proibido. Ou seja, as movimentações assim que você faz e que você precisa registrar, isso é permitido pelo TSE, mas no dia das eleições isso está terminantemente proibido. Proibido. Exato, de fazer esse impulsionamento. Essas movimentações de candidato de forma orgânica, o candidato manda para você. Sim, eu tenho o WhatsApp de fulano que era meu amigo desde sempre e tudo mais, e ele me mandou naquele domingo. É algo que não tem como você fazer um controle e tal, e isso a própria justiça entende. Agora, aquilo que é propaganda eleitoral propriamente dita, impulsionada, feita, que não, nesse dia não pode, lógico, que muita das propagandas que já foi feita não precisa ser retirada, é diferente. Sim. Hoje, por exemplo, meia-noite termina a questão da propaganda da rádio, televisão e tal, até tem um último debate, tem tudo isso. Acabou. A partir de amanhã é a campanha de que forma? Corpo a corpo, na rua, entregando material e tal. No sábado, no domingo não pode. No domingo não pode mais. Porque no domingo caracteriza boca de urna. Né? Isso aí, me perguntaram, não sei se está aí nas suas perguntas, mas me indagaram já essa semana, se a pessoa, quando vai lá na urna de votação, ele pode ir com a camisa do candidato ou com a camisa da seleção brasileira. Essa polêmica aí estava dos mesários não puderem, né? Os mesários não podem estar identificados com roupa de... A camisa da seleção brasileira, verde e amarela, essas coisas. Por quê? Por uma determinação. Se você concorda ou não concorda, não é isso que nós estamos falando. Mas o candidato, por exemplo, eu não posso, e o candidato não pode fazer uma camiseta e doar. Porque isso aí é distribuição de brindes, isso é crime, e isso dá cassação de registro, cassação inclusive de diploma, se caso for eleito. Mas eu sou apaixonado por um determinado candidato e eu fiz a camiseta, eu comprei a camiseta. Eu posso ir com essa camiseta no dia da votação? Pode. Manifestação silenciosa. O que você não pode é sair dali e ficar ali na esquina. E se reunir com um monte de gente. Não, aí caracteriza boca de urna, você pode ser preso. Então você vai, posso ir com uma bandeira, segurando uma bandeira, ir com a camiseta, ir com um boné que eu mesmo fiz. Sim. Pode. Votou, casa, não pode fazer. Eu posso levar uma colinha, o Santinho? Pode, você não pode jogar no chão, distribuir ou deixar na urna lá. Né? Você sai, dá uma perdida e deixa lá. Sempre os fiscais de urna estão lá para isso, para fiscalizar se teve algum eleitor que fez ou não fez esse tipo de coisa. Uma das coisas que eu achei interessante na minha pesquisa aqui é que existem os fiscais que estão ali nas zonas eleitorais e tudo mais.
eles podem estar com o crachá Isso. de determinado partido. Não com mas número. eles não podem estar com o número nem com camisas identificadas. Não. Aí, porque eles estão ali numa outra função. A função de fiscalização. Eles são os olhos do partido para poder chamar o presidente de urna, para chamar a polícia se houver algum abuso, algum excesso de outros candidatos. Se candidato aparecer ali cumprimentando todo mundo, daqui a pouco entregando, ele pode ali chamar o presidente da sessão, ele tem poder de polícia, inclusive para dar voz de prisão para eleitor ali, em flagrante. Porque nós estamos, vamos lembrar aqui. Sim. Artigo 236 do Código Eleitoral. Nenhum eleitor pode ser preso 5 dias antes das eleições e 48 horas após. Eleitor, para que seja garantido para ele o direito ao voto. Salvo se for prisão em flagrante ou decorrente de uma sentença transitada e julgada, que não cabe mais recurso para cumprir pena. Somente essas duas exceções. Por exemplo, se o sujeito tiver um mandado de prisão expedido por prisão preventiva, ele pode vir visitar a mãe, pode ir lá na delegacia, fazer um joinha pro delegado e ir embora, que ele não pode ser preso. Em prisão, agora não é... Ao mesmo tempo é uma coisa meio estranha. Não, eu tô dando um exemplo aqui. Não, sim, eu entendi, mas é o contexto. Estranho, Pensa o contexto. O Código Eleitoral, artigo 236, é de 1965. Ou seja, nós vivíamos uma outra situação democrática no país, ditadura, golpe de 64 e tal. E aí a intenção era resguardar o eleitor para que ele não fosse preso por uma situação apenas para não ir votar e assim por diante. Por isso que é salvo flagrante delito. Quer dizer, então eu vou furtar, então eu vou cometer crime, porque eu não vou preso. Não é isso. Vai preso sim. E também tem a boca de urna, no dia da eleição. Se o fiscal, a polícia pegar você distribuindo santinho, dando dinheiro ali, fazendo algum tipo de movimentação diversa daquela que se espera do eleitor, que é uma manifestação silenciosa, vai preso em flagrante, vai responder depois um processo criminal. Se tiver prova, filmagem, fotografia, vai ser condenado, vai ter problemas com a justiça. Nós tivemos algo interessante ontem num júri, um júri extenso aqui em Cascavel, eu fiz parte da bancada de defesa, e quando terminou o júri, foi expedida a prisão preventiva dos acusados que estavam soltos. Tinha um solto, só que ele estava cumprindo pena num outro processo, mas estava em regime semiaberto ou aberto harmonizado, porém os direitos dele políticos estavam suspensos por causa dessa condenação que ele cumpria. Então ele não era considerado eleitor. E aí decretou a prisão preventiva dele, ele foi preso por quê? Porque ele não era um eleitor. Ele não era um eleitor, então os direitos dele suspensos, ele não era eleitor. Daí ele saiu lá preso, algemado, no plenário do júri. Catarinoque, pesquisa de boca de urna antes das 17 horas não pode acontecer, não pode ser divulgada de maneira nenhuma. Não pode, exatamente. A pesquisa acontece, mas não pode ser divulgada. Depois vem aquela questão, tanto para saber como é que foi, e aí vai checar com os resultados depois, logo em seguida, 2 horas e meia depois, ou no máximo 3 horas, já teremos os resultados. Sim. Então é mais para sentir, isso acontece muito nas capitais. Esse ano vai ser um ano muito interessante, vai ser um ano para provar que se os institutos de pesquisa são fraudulentos ou se eles realmente são fidedignos. Campanha passada, na campanha eleitoral para prefeitos, eu tive a oportunidade de advogar em 12 campanhas majoritárias de vários municípios. Somente nós tínhamos uma equipe de advogados eleitoralistas que entendiam do que estavam fazendo. Somente eu impugnei 28 pesquisas. Maioria das pesquisas por erro de forma, erro de amostragem, erro de não ter os requisitos legais. Sim. Muitas delas, mesmo sendo impugnadas, elas deram realmente o que mostravam. Assim, existe um temor muito grande com pesquisa, que é a manipulação do voto através da pesquisa. Inclusive, existem propostas aí de políticos dizendo que precisa se punir institutos que porventura apresentaram algo muito distorcido da realidade. Multa, cassação de registro. Mas isso assim é após, né? É por isso que eu falo, essa eleição de 2022 vai ser uma eleição para se ver aonde e que pé que estão esses institutos de pesquisa. São compradas essas pesquisas, são manipulados esses dados? São reais? São reais e realmente reflete aquilo que está falando ali, Sim. Ou eles fazem, maqueiam e daí manipulam o resultado que dá com aquilo que foi manipulado. Essas coisas vão ter que ser respondidas. Bom, domingo tá chegando, né? Logo tá aí, muita gente cumprindo, na verdade, o que determina a lei, que é ir lá fazer sua obrigação, enfim, votar e tudo mais. Aqui a KTV vai estar com uma equipe inteira trabalhando para que esse momento aconteça, com que você receba todas as informações que estão acontecendo aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, Foz do Iguaçu e tudo mais, Toledo.
E eu acho que esse momento é tão importante para o Brasil e para todo mundo, é justamente isso, fazer o seu direito valer, ir à votação, que isso vai fazer diferença. E eu preciso dizer uma coisa, a KTV, nos últimos anos eu tenho participado junto aqui, é extremamente eficiente nessa questão da cobertura das eleições. Ela dá um show em todos os demais meios de comunicação, pela estrutura, pela qualidade profissional, pela qualidade técnica. A gente fica ali nos bastidores, ali, Sim. principalmente auxiliando nos comentários. Eu tenho feito isso nas últimas eleições aqui, e nós conseguimos chegar com aquilo que o eleitor quer saber, os dados, os votos, os números, né? Eu tinha que tirar o chapéu para a Eliane, para o Jorge e toda a equipe, porque trazer isso, o eleitor não quer ficar vendo viagem, ele quer saber o seguinte, e aí? Quantos votos veio fulano? Quem que vai eleger? Quem que está fora? Quem que é o deputado eleito da região? Os nossos candidatos aqui, nós temos um monte aqui, né, na região, que são... Como é que é? Quantos votos ele está? Porque poucos eleitores que vão estar ali ligados ali na questão ali. Sim. E nós, né, eu falo nós porque eu fui convidado... Você estará aqui junto com a gente. Todos os anos, vereador, prefeito, deputado, senador, deputado federal, dar essa informação. Eu lembro quando o Paranho se elegeu pela primeira vez deputado estadual, né, e nós estávamos aqui, ele chegou e falou, fiquei sabendo por vocês, se eu não me engano foi isso, ele falou assim, e ficou aquela, sabe aquela, é deputado, não é deputado, e assim como outros candidatos, como o Pacheco na época, e assim a gente dá a primeira notícia, né? E é importante justamente isso. O Catariuk está aqui, não é de partido, não, né? Não é, ele é apenas advogado, especialista nessa área eleitoral também, e eu acho que vem aqui para somar com toda a equipe da KTV, que vai estar transmitindo então para vocês, meio-dia, uma edição especial do Jornal da KTV, a partir das 5 da tarde, a apuração dos votos, então realmente vale a pena você acompanhar tudo isso. Catariuk, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, é sempre um prazer, Thiago, estar aqui, a gente bater esse papo com os seus telespectadores, e a gente trazer essas informações. E vai ser um prazer estar aqui na KTV também no domingo. Valeu, até a próxima. Um abraço.